Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo bem passo a passo e na prática como obter cotações de ações em tempo real, histórico de ações e também como montar os candlesticks dessas ações. O que são candlestick? São aqueles gráficos de velas, são aqueles gráficos que mostram todo o detalhe ali da evolução do preço de cada ação, abertura, fechamento, valor real, valor mínimo, máximo. Então vamos lá começar que a gente vai fazer tudo bem passo a passo e na prática. Vem comigo! Olá, se você não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Bora botar a mão na massa aqui e vamos fazer tudo bem passo a passo. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é esse site aqui que é do Yahoo Finances, ou seja, nesse site a gente consegue ver todos os códigos de ações ali dos ativos da Bolsa de Valores. Se a gente entrar no site, pode observar que aqui ele vai trazer o índice da Bovespa, tá? E para a gente verificar todos os códigos de ações ali, a gente vem em componentes. Se a gente acessar aqui em componentes, pode ver que a gente vê aqui, ó, os principais componentes que tem ali que são negociados na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bovespa. E aí a gente pode escolher um código de ação aqui para trabalhar no nosso modelo ali, para obter os dados, obter o histórico de cotações e trabalhar, fazer modelos preditivos, fazer previsões. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo bem bacana e passo a passo como criar um modelo de machine learning na prática do zero para prever um valor de ação. Ou seja, para prever qual vai ser o valor que aquela ação vai fechar no final do dia. É um vídeo bem legal, vou deixar aqui na descrição, depois vale a pena dar uma olhada. Agora, voltando aqui para o nosso Python, vamos colocar a mão na massa. Não se preocupa em querer copiar o código, porque eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Para vocês baixarem todo esse Jupyter Notebook aqui com todo o código. Aqui é importante prestar atenção no passo a passo para entender o conceito, que aí você faz isso com qualquer tipo de ação. Primeira coisa que a gente vai fazer é importar os nossos pacotes. Se você ainda não tiver instalado no seu computador essas bibliotecas aqui, ó, o pandas_ta, o MPL Finance, o pandas_data reader e o YFinance, eu vou deixar os comandos aqui, é só você executar esses comandos aqui para instalar cada pacote. Após a instalação desses pacotes, você reinicia o Jupyter Notebook e aí você faz a importação aqui do jeito que tá. Ele vai carregar tudo para você poder utilizar. Então vamos lá, vamos importar aqui, ó, a gente vai importar o YFinance, vai colocar SYF, o pandas, que a gente vai utilizar o pandas, colocar SPD. Vamos colocar o pandas data reader, .data, as PDR, o import YFinance e o YFinance.pdr override. Para que esse PDR override? Só para se der algum erro de leitura no nosso pandas data reader. Ele vai fazer o que? Ele vai ler ali o nosso data frame e vai exibir quando a gente baixar essas cotações. A gente vai baixar um histórico de preço de uma determinada ação em tempo real. E aqui a gente vai usar essas bibliotecas para a gente gerar os nossos gráficos de candlestick, ou seja, nossos gráficos de vela ali. Eu vou ensinar para vocês diversos modelos, inclusive eles são interativos, tudo bem bacana. E aqui esse comando aqui no final é simplesmente para a gente formatar ali os valores numéricos com 2 casas decimais, só para a gente agilizar o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos executar aqui, já executamos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos carregar uma cotação. Que cotação que a gente vai carregar? Vamos trabalhar aqui com as ações do Itaú. A gente vai carregar o histórico de preço dessa ação do Itaú. Como que a gente faz isso? A gente vai criar aqui uma variável chamada cotações. Vamos colocar igual YF, que é o que? A nossa biblioteca YFinance.ticker. É o método dessa biblioteca. E entre parênteses a gente passa o código da ação que a gente pegou lá no site, que a gente entrou agora, do Yahoo Finanças, e a gente escolheu esse código aqui. Eu escolhi esse código aqui, depois você pode mudar. Inclusive, você pode mudar o período aqui. Eu deixei as opções de período para vocês testarem. Aqui a gente vai trabalhar com 2 meses. Então, o que a gente faz? Aqui a gente está criando um data frame que vai ser igual às nossas cotações. É o que? É isso aqui que ele vai baixar. Ponto history, de histórico, period, igual 2MO, 2 meses. A gente vai trazer só 2 meses. E aí, a gente em seguida aqui no final, a gente dá um head para ver as 5 primeiras linhas do arquivo. Então, olha lá, executando aqui, ele já foi lá no pacote do Yahoo Finance, conectou lá no Yahoo Finanças, baixou esses históricos de preço e trouxe aqui para a gente já num data frame. Em seguida, a gente vê também o tail do arquivo, o final dele. Por quê? Dependendo do horário que você fizer isso,
pode trazer aqui o final como tudo zerado, dependendo do horário não vai ter informação lá. Então a gente faz dessa forma aqui. Aqui eu deixei para vocês alguns códigos para vocês poderem testar depois, igual o do Bitcoin, é BTC-USD, também dá para baixar criptomoeda, tá? Para baixar histórico de criptomoedas, aqui o da Bovespa e aqui o da Petrobras. E aqui eu deixei comentado essa lista que a gente criou aqui, ó, com 3 siglas, porque se você quiser baixar 3 ações de uma vez, 5, 10, você pode, é só criar uma lista aqui, passar os códigos. E aí você faz o que? Passou esses códigos aqui, é só passar ele nos parâmetros aqui. Vou explicar para você bem em detalhes. Então aqui ativos a gente vai usar, não vamos usar os 3, vamos usar só um. Então o ativo aqui a gente colocou youtube3.sa, que é a sigla da ação. Data inicial 2023-01-01, ou seja, 1 de janeiro de 2023. Data final 23/10/2023. Aqui, por que eu estou fazendo isso? Para te mostrar uma outra forma de passar a data, o período que você quer baixar os dados, tá? Ou você faz dessa forma, passando o período aqui, ou você faz dessa forma, passando as datas aqui, colocando as datas que você quiser, pode trazer de 3 dias, 5, uma semana, 10, ou seja, ou você faz desse jeito, ou você faz desse jeito. Então eu estou trazendo 2 formas para você fazer isso. Então aqui eu já mereço seu like, hein? Só por dar essa dica extra. Então aqui o que a gente faria para baixar dessa outra forma? Coloca aqui, ó, cria aqui uma variável cotações que vai ser o PDR, que é o Pandas Data Reader, .getDataYahoo. Esse .getDataYahoo já é um método do próprio Pandas Data Reader, que a gente coloca ele e entre parênteses a gente coloca os ativos que a gente quer, pode ser esses 3, pode ser 5 ou pode ser só esse, no nosso caso é só esse. Então a gente coloca os ativos, a data inicial, que a gente criou aqui a variável, e a data final. E aqui também a gente pode colocar, se a gente quiser, para trazer somente uma coluna. Olha lá, vamos executar aqui para vocês verem como que vai ficar. Ó, ele está baixando, e se eu der um dados.read, observa que o dados.read ele trouxe todos os casos aqui. E essa informação aqui, ó, que a gente colocou, pode observar que ele trouxe esses dados aqui, ó, para a gente da nossa coluna de fechamento, tá vendo? Então aqui ele trouxe um resumo da nossa coluna de fechamento. A gente poderia também deixar sem essa informação e visualizar isso depois. Se a gente executar de novo, olha lá, tá vendo? Aí ele trouxe só o dataframe carregado, porque nosso dataframe chama cotações.read. Então são 2 formas de baixar, dessa forma ou dessa forma aqui. Aí você escolhe a melhor forma que você achar. Vamos para o próximo passo então. Vamos ver ali as linhas finais do arquivo, igual a gente fez anteriormente. Pronto, aqui tem todas as informações, está tudo ok. O que a gente quer agora? A gente quer criar aquelas bandas de Bollinger. Eu não sei se você já viu aqueles gráficos que trades usam, tudo, mas existem umas bandas de Bollinger que chamam. São umas linhas que ficam ali acompanhando o gráfico de vela quando ele está sendo criado. Essas linhas nada mais são do que médias, valores de média móveis, né? Então aqui eu vou te mostrar uma opção de você criar isso também. O que você pode fazer? Aqui, ó, se a gente pegar o nosso dados.ta, esse dados, lembrando, é o data frame. Então a gente está usando esse aqui, ó. Primeiro que a gente baixou com 2 meses, tá? Esse cara aqui. Então se a gente pegar ele aqui, ó, dados.ta.bbends, aí entre parênteses, length é o que? O tamanho de 5, que é a média que ele vai criar. Desvio padrão 2. E vamos dar um head aqui para ver as 10 primeiras linhas. Então olha lá, ele já fez esse cálculo, ele já trouxe para a gente ali, ó, todas as bandas ali, os valores que essas bandas terão, ou seja, quais são os valores ali das médias que acompanham o gráfico. Depois a gente vai colocar tudo isso no gráfico. Então aqui uma outra forma também de você fazer, você pode usar parâmetros aqui e da mesma forma, ó, criar um novo data frame. E aqui, em vez de passar os valores direto aqui, igual a gente fez aqui, a gente passa os parâmetros. É bom para poder automatizar também o seu código. Se a gente executar, já criamos aqui então esse novo data frame. E se a gente der aqui, ó, um plot só para a gente ver agora esse diagnóstico, olha só. Então a gente tem aqui, ó, essas linhas.
que são as nossas bandas de Bollinger. Ainda vamos chegar lá no Candlestick com essas bandas de Bollinger, tornando eles interativos, que você marca o que você quer ver, o que você não quer ver. A gente vai chegar lá, mas vamos passo a passo para você entender tudo certinho como funciona. Aqui a gente pode fazer o plot do preço do fechamento, só do preço do fechamento com as bandas de Bollinger. Olha só, ele fez aqui, ó, o preço do fechamento é a nossa linha vermelha. A gente não pôs uma legenda, poderia colocar, mas o fechamento é a linha vermelha. Só que ainda não é o ideal, aqui é mais para uma análise superficial. Estou mostrando para você opções e formas de analisar as informações e de verificar, ok? Por isso que eu estou fazendo uma série de gráficos aqui, um monte de coisas que é mais conhecimento para você. Agora aqui a gente vai começar com os nossos plot ali dos gráficos de velas. Ainda não são os interativos, tá? A gente vai chegar lá no interativo. Olha só. Com o MPF é o que? As bibliotecas que nós importamos aqui para trabalhar com os nossos gráficos, correto? Ó, o MPF é o MPL Finance. Tudo para a gente poder criar os gráficos. Então a gente volta aqui, ó, mpf.plot, a gente passa o nosso data frame, o tipo dele, o type é o que? De candle, candlestick, candle, o tamanho do gráfico, e se a gente quer mostrar o volume ali das transações, das negociações. Quando a gente executar isso aqui, olha só, então ele mostrou aqui o gráfico já um candlestick e aqui o volume de negociação, volume de transações ali daquela determinada ação. Nesse caso a gente está olhando para a ação do Itaú Unibanco. Agora a gente pode colocar também o estilo, se a gente quiser criar naquele estilo igual da Binance, que é o que? Verde e vermelho, né? Vermelho quando está negativo, verde positivo, a gente coloca aqui do mesmo jeito, só que coloca aqui, ó, style igual a Binance. Se a gente executar, olha só, ele já criou naquele mesmo estilinho da Binance, com volume e tudo. Aí, vamos lá, a gente pode utilizar também o estilo clássico. Da mesma forma, vamos só colocar style igual a clássico. Executar, ele já vai mostrar o estilo clássico. A gente pode criar também o estilo dark ali, né? Ele chama Night Clouds. Aqui, o tipo dele é Night Clouds, né? O estilo. Então, a gente coloca aqui o style Night Clouds. Se a gente executar, olha só, ele criou esse gráfico dark ali, né, com fundo preto. E agora a gente começa a adicionar as bandas de Bollinger nos nossos gráficos de candlestick, para lá no final chegar a cereja do bolo, que são os gráficos interativos. Então, antes da gente começar, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos novos, tudo bem passo a passo, detalhado, na prática, disponibilizo todo esse material. Com certeza isso pode te ajudar bastante. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro do conteúdo. E agora vamos adicionar aqui as bandas de Bollinger no nosso gráfico de vela, para ver o acompanhamento disso. Então, a gente coloca aqui, ó, fig,x igual plt.subplots, que a gente vai criar subplots, ou seja, um gráfico em cima de outro. O mpf.plots vai ser o que? O nosso data frame dados, type candle, e o eixo vai ser o que? O nosso AX que a gente obteve aqui do nosso subplot, ok? Aqui nós vamos então chamar o nosso df2 alce. Esse df2 é o que? É aquele nosso data frame que tem as bandas de Bollinger. Então nós vamos colocar aqui, ó, df2, vamos criar aqui um alce, um campo alce, que vai ser o que? Um range dos dados ponto .shape ali, ou seja, esse zero é porque a gente quer pegar ali as linhas do nosso dados, a quantidade de linhas. Então a gente vai fazer um range de 0 até o total de linhas que tem no nosso data frame. Em seguida a gente faz o plot dele aqui. Se a gente executar, olha lá, agora já tem um gráfico aqui, tá vendo? Tem algumas velas que são na cor preta e não dá para ver muito bem, a gente vai melhorar isso. Vamos fazer aqui, ó, de novo, tá? A mesma coisa, a gente vai colocar fig1 igual a px, que é um outro pacote lá que nós importamos, ponto line. df2 é o nosso data frame que tem as bandas de Bollinger. O eixo x vai ser o que? O índice. E o y vai ser as informações ali que a gente tem das bandas de Bollinger. Vamos exibir. Pronto, aqui a gente já tem agora, começou a ter as bandas de Bollinger interativas, olha só. Você vai passando aqui, ó, ele vai te dando as informações. E você pode, se você clicar, deixar clicado e arrastar aqui, ó, você pode aumentar. Tá vendo? E agora você pode diminuir. Agora vamos começar a juntar as coisas. Olha lá, vamos vir aqui e agora a gente cria o nosso candlestick, né, com as bandas de Bollinger.
Esse comando aqui, apesar de parecer meio grandinho, ele é simples. Por quê? Se você ver, é tudo que tem nos meus outros vídeos que eu já trouxe aqui sobre gráficos, sobre como colocar as informações de título, de label, de mudar a cor. Na verdade, é tudo isso que a gente está fazendo. A única coisa que é mais importante aqui é esse começo, que é o quê? A gente vai determinar nessa variável que a gente vai chamar aqui o Go, que é uma biblioteca que nós importamos lá para montar os gráficos. Ponto figura, ponto figure, né? Esse data ele é o que? O método dele ali, a propriedade que ele espera é a data, que vai ser igual go.candlestick, entre parênteses, x dados.index, que é a nossa linha ali horizontal, nosso eixo x. Aí a gente vai colocar open, que vai ser igual dados e a coluna open, high, dados, coluna high, low, coluna low, close, dados, coluna close, e name vai ser plot. Aqui a gente vai remover aqui um range slider, depois você pode também comentar essa linha, que é o que? É um zoom ali para você dar de forma horizontal no gráfico. Não é muito utilizado, eu vou deixar aqui como para remover, mas se você depois quiser ver, você pode também só comentar essa linha assim, ó, e deixar. Aí você vai ver. Por padrão, não se utiliza, mas eu quis trazer essa informação também para você. E aqui a gente adiciona os elementos. Nada mais é do que a gente está trabalhando aqui com layout. Título, eixo, nome do eixo, fonte, tá vendo? Cores, legendas. Aqui os eixos. Nada mais é do que são as cores, formatação dos gráficos. Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês darem uma olhada nesse vídeo, onde eu explico a trabalhar com mais de 40 tipos de gráficos. Bem legal também, vale a pena dar uma olhada. Então vamos executar aqui, ó. E olha só como que nós temos aqui. Aqui nós ainda não temos a banda de Bollinger, tá? É o gráfico ali interativo de Candle já com as cores que a gente quer. Então a gente colocou aqui, aumentou aqui o tamanho da letra, tá vendo? Mudou a cor. Esse gráfico, ó, se a gente colocar o mouse em cima, ele vai mostrar ali, ó, abertura, fechamento, menor valor, maior valor. E agora aqui é a mesma coisa, só que a gente está adicionando aqui as bandas de Bollinger. Se a gente ver aqui, ó, no final, a gente está adicionando o volume e as bandas de Bollinger. Então, olha só, cotação, colocamos ali o título, agora a gente tem o gráfico com as bandas de Bollinger. Ó, e é legal que você não quer ver essa BBL, né? Essa banda aqui, você clica, ó, tá vendo? Se você clicar de novo, ela volta. Você pode tirar essa também, você pode tirar essa também, você pode tirar o gráfico. Ou você pode tirar tudo e só deixar o gráfico. Ou você pode só ver essa aqui. Ou seja, ele fica bem interativo aqui esse gráfico. E você pode também dar o zoom nele, tá vendo? Para você ver melhor. E aí, para você voltar é só dar 2 cliques, tá? E aí, para aumentar, você marca, seleciona ele ali, ó. Quando você selecionar e tirar o dedo do botão do mouse, ele vai aumentar. Para voltar, você dá 2 cliques. E ele fica bem interativo. Embaixo ele está te mostrando aqui todo o volume também. Você consegue também da mesma forma fazer o zoom, voltar aqui, tudo certinho. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.